Seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui de exposição do livro de Gálatas da Escola Charles Spurgeon Online. Nós estamos na nossa 15ª aula e hoje nós vamos tratar sobre a questão do fruto do Espírito. Na última aula nós falamos sobre as obras da carne e nesta aula especificamente nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. Mas só uma breve analisada aqui no nosso esboço será importante aqui para a gente se situar dentro desse texto. Então, já falamos sobre a introdução capítulo 1 até o versículo 1 até o versículo 10. Falamos sobre a vindicação que Paulo fala do Evangelho da Graça, que é verdade. Falamos sobre a elucidação que Paulo faz do seu próprio argumento. Ele vai mostrando ali que a salvação, o programa de salvação de Deus, ele é superior ao dos homens, certo? E isso faz com que aquele cristianismo judaizado devesse ser reputado como falso, certo? E aqueles que assim o professassem deveriam ser tidos como falsos mestres. E por último, na nossa sessão em que nós estamos agora, estamos tratando sobre a aplicação de toda essa questão do Evangelho da Graça e que a verdadeira liberdade espiritual é produzida pela fé, não por observância à lei, e ela precisa levar os Gálatas a uma vida de amor e santidade produzidos pelo Espírito. E assim, do capítulo 1, no versículo 1 até o capítulo 6, no versículo 10, Paulo vai desenvolver esse argumento. E nós estamos aqui nessa seção E, que diz: a verdadeira liberdade espiritual consiste em vencer os impulsos pecaminosos da natureza humana, ou seja, nós falamos sobre essa questão aí das obras da carne, esses impulsos pecaminosos, e isso deve ser feito, essa vitória deve ser conquistada por meio do controle do Espírito, com humildade e harmonia resultantes desse controle do Espírito sobre a nossa vida. Muito bem, agora nós vamos falar especificamente sobre esse texto. Eu quero lê-lo aqui para nós. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. A gente precisa perceber aqui algumas questões sobre especificamente aqui a ideia do fruto do Espírito. Vamos chamar a atenção primeiramente, e aqui eu tenho buscado muito aqui o livro de Timothy Keller, né? Gálatas para você, um livro muito prático e também muito claro sobre essa questão aqui de exposição do livro de Gálatas. E nesse livro, Timothy Keller ele faz a seguinte questão: por que nós temos o fruto do Espírito sendo no singular? Essa questão aqui do fruto do Espírito, ela é bem interessante, certo? Porque muita gente acha que são os frutos, né? E até falam: é porque nós precisamos desenvolver os frutos do Espírito, irmão. Os frutos do Espírito são importantes para a vida cristã e tal. A questão é que nós não temos frutos, nós temos um fruto. É o que nós temos aqui no grego e no português também, no singular. Karpos é a ideia aqui no singular, o fruto do Espírito. Então, por que Paulo fala de algo no singular e ele descreve, ele especifica esse fruto de forma plural, ou seja, a partir de vários termos, né, de vários nomes que nós temos aqui: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio? Por quê? É uma excelente questão. Nós vamos falar sobre isso também. Mas nós vamos falar também sobre a questão de por que esse termo fruto também ele é utilizado, já que também ele é um termo, vamos dizer assim, ele é um termo da agricultura, né? É um termo botânico, essa palavra que eu estava procurando. Qual é essa questão aí dentro também
desse ponto aí que nós temos, que é a questão do fruto do Espírito. Bom, pensando sobre isso, Timothy Keller vai definir as seguintes questões. Primeiro, o crescimento do cristão ele é gradual. Então nós vamos tocar nesse ponto aqui do crescimento ser gradual. Crescimento gradual. Ou seja, quando nós falamos sobre fruto, o crescimento de um fruto não é algo que nós vemos do dia para a noite, assim, a gente fica olhando ali e ele vai acontecer. Ele é feito de forma gradual, como qualquer fruta, certo? Então, não é possível que a gente consiga ver o crescimento de uma planta, olharmos para ela e por várias horas percebermos que ela está crescendo. Isso é impossível, não é assim que acontece, mas só se pode medir o crescimento de uma planta depois de algum tempo. Então você chega lá, depois de um tempo você olha de novo, aí você vê que aquele crescimento se deu. Então a aplicação disso é que muitas vezes o cristão vai passar por alguma situação da sua vida cristã, e aí quando ele vai olhar que ele percebeu aquela situação e até mesmo reagiu diante daquela situação de uma forma que normalmente ele não faria, que em outros tempos ele não faria, e aí ele percebe o seu crescimento. Então é mais ou menos essa questão aí. Um outro ponto também sobre a questão do fruto, como ser algo botânico, algo da agricultura, é que o crescimento do fruto, ele também é um crescimento inevitável, certo? Embora haja muitas plantas em que os frutos dela não mostram um crescimento assim tão rápido, muitos deles demoram muitos e às vezes até anos, mas a questão aqui é um crescimento inevitável, os frutos vão aparecer inevitavelmente. Então a questão é que nós devemos nos perguntar, será que há frutos crescendo em minha vida? Porque eles têm que crescer. Se eles não crescem, tem alguma coisa errada, provavelmente com a minha fé, certo? Então a questão é que eles vão aparecer, isso é inevitável, certo? Nós somos salvos pela fé e não por darmos frutos, mas nós não somos salvos por uma fé infrutífera. Então, espero que você tenha entendido aí o que eu falei, né? Nós não somos salvos pelas obras, pelos frutos que a fé traz, mas uma fé infrutífera, ela também não salva, certo? A fé que salva é a fé frutífera, ou seja, se nós temos uma fé verdadeira, ela será frutífera, é um crescimento inevitável. Uma outra questão também sobre o fruto do Espírito é que ele tem raízes internas, certo? Então, o fruto do Espírito, ele tem raízes internas. Então, o que nós queremos dizer com isso? É que isso diz respeito a uma transformação bem profunda, uma transformação que vai além do que nós podemos perceber. E nós podemos olhar para essa questão da seguinte forma: uma macieira, ela não deixa de dar maçãs porque eu tirei dela uma maçã, um fruto dela. Mas se eu tiro as suas raízes, aí ela para de dar frutos. Só que se eu tiro uma maçã, um fruto dela, ela não deixa de ser uma macieira e ela não vai deixar de dar frutos. O que eu quero dizer com isso? O que dá vida, o que vai trazer frutos para aquela árvore, não vai ser as maçãs. As maçãs são o que vem como consequência dessa alimentação, dessa essência que aquela árvore é. Ou seja, o nosso crescimento cristão, ele é de dentro para fora. Ele tem raízes em Cristo, ele tem uma raiz no Espírito, é o fruto do Espírito. Não é o fruto da minha carne, não é o fruto da minha lei, é o fruto do Espírito. Então são raízes internas que geram esse fruto na nossa vida, certo? Mas uma questão específica aqui, além da questão das raízes internas, de dentro para fora, é que o fruto do Espírito, ele tem um crescimento, e eu quero que você preste muita atenção aqui, ele tem um crescimento, nós vamos chamar assim,
dele de simétrico. O fruto do Espírito tem um crescimento simétrico, certo? O que é que eu quero dizer com isso? É que a palavra está no singular, certo? Então, se a palavra está no singular, isso deve nos dizer alguma coisa. Ele vai falar de vários termos, várias partes desse fruto, e ele usa o fruto, esse termo no singular. Por quê? A ideia que Timothy Keller traz, e isso baseado até mesmo em Jonathan Edwards também, é que o fruto ele tem um crescimento simétrico, ou seja, todas essas características de amor, alegria, paz, longanimidade, cada uma delas, elas devem aparecer de uma forma simétrica dentro da vida cristã. Se há alguma das partes dela que não estão aparecendo e outras estão em grande evidência, ou seja, se alguém tem muito amor, mas pouco domínio próprio, então isso não é o fruto do Espírito, porque ele não tem um crescimento simétrico. Isso é muito interessante, como Timothy Keller mostra, né? Existe uma citação de Jonathan Edwards que diz o seguinte: existe uma concatenação das graças do cristianismo. Quero chamar aqui então a atenção aqui para a ideia de fruto com essa palavra de concatenação, que diz respeito a essa simetria, né, que nós temos falado aqui. Essa concatenação que Jonathan Edwards fala é uma questão de que o fruto do Espírito ele deve estar com todas as partes presentes na vida do cristão. Se não tem todas as partes de uma forma simétrica, concatenada minimamente, então isso não é o fruto do Espírito, é outra coisa. E um texto que nós podemos lembrar, por exemplo, é 1 João 4,20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Ou seja, se alguém diz eu amo a Deus, ou seja, se eu mostro o meu amor a Deus, a minha devoção, a minha piedade para com Deus, eu mostro de alguma certa forma uma parte do fruto do Espírito. Mas aí se eu digo isso e odeio o meu irmão, eu estou mentindo. Ou seja, eu não estou mostrando o fruto do Espírito com uma concatenação, com um equilíbrio, com uma simetria. Porque eu digo que amo a Deus, então eu elevo essa questão aqui da transcendência, do meu relacionamento vertical, mas isso não tem um equilíbrio com um dos meus relacionamentos horizontais aqui, com as pessoas ao meu redor. Então o meu fruto do Espírito ele não está equilibrado, simétrico. Isso mostra que eu sou um mentiroso, que esse fruto é um fruto falso, não é um fruto verdadeiro, porque o fruto verdadeiro do Espírito ele vai vir com todas as características. Então o verdadeiro amor a Deus ele sempre vai se fazer junto com o amor às outras pessoas, com a bondade, ou seja, esse amor ele vai estar ligado com a bondade. Se ele não está ligado com a bondade, então é um fruto falso. Se ambos não estão presentes, então nem o amor está presente, nem a bondade está presente. Essa é a questão que Timothy Keller fala e que faz muito sentido e traz uma força muito grande ao argumento de Paulo, porque ele utiliza essa palavra fruto, a palavra karpos do grego, no singular e não no plural. O fruto do Espírito e não os frutos do Espírito. Muito bem. Tendo falado sobre essas questões, eu quero chamar a atenção agora para as partes do fruto do Espírito. Já falamos o porquê de Paulo utilizar esse termo com relação ao crescimento gradual, o crescimento inevitável, com raízes internas e um crescimento que seja equilibrado, que seja simétrico. Agora nós vamos ver cada uma dessas partes do fruto do Espírito. A primeira palavra, amor, deixa eu me colocar aqui, eu vou colocar aqui o fruto do Espírito. Agora vamos para as partes. Vamos lá. A palavra amor é a palavra agape no grego, certo? Que é a palavra amor.
Essa é uma palavra que significa servir, certo? Servir alguém. Servir alguém para o bem dela e por seu valor intrínseco, ou seja, não é algo que vem dela, que faz com que ela seja, vamos dizer assim, alguém que se mostra uma pessoa fácil de amar, que se mostra uma pessoa fácil de se entregar, de servir por ela. A questão é que o valor, eu faço algo por essa pessoa, quando eu faço por amor, eu faço pelo valor intrínseco dela, ou seja, porque ela é uma pessoa que é feita à imagem de Deus e que ela deve ser amada, ou seja, que eu devo fazer o bem a ela sem esperar algo em troca. Isso é o amor, é uma decisão, né, de amar independente da outra pessoa, do que a outra pessoa faz ou do que mesmo ela é para nós. Então, o agape é servir alguém indistintamente, certo? Vou colocar aqui essa ideia de indistintamente. Muito bem. Então, o oposto desse agape, né, desse amor, o oposto disso é o medo. Seria a autoproteção, certo? De não querer me mostrar vulnerável às pessoas, servir as pessoas, certo? Então, essa autoproteção, ou também a questão do abuso das pessoas, é quando eu uso as pessoas em meu próprio benefício. Eu uso as pessoas porque eu quero algo em troca delas, então eu faço algo por elas e mostro-me amoroso, mas na verdade não amoroso, eu me mostro muito interesseiro, na verdade. Essa seria a questão falsa do amor, como a Bíblia diz. E uma falsificação, basicamente, né, uma imitação desse amor, é um afeto egoísta, quando nós somos atraídos a alguém pela forma como essa pessoa faz você se sentir acerca de si mesmo, ou seja, eu faço algo para ela porque ela me faz sentir bem, ou porque ela me faz sentir importante, enfim. Essa é uma falsificação do amor. O amor verdadeiro é um amor indistinto, é um amor que faz por alguém independente do que essa pessoa faz por nós. Esse é o amor que a Bíblia vai falar aqui em Gálatas 5:22. A próxima palavra aqui, a palavra alegria, é a palavra hará. A palavra hará, do grego, ela tem a ideia de um deleite em Deus, pela pura beleza e amor de quem Deus é. Então, vou colocar aqui, deleitar-se em Deus. Hará seria isso, é deleitar-se em Deus por quem Ele é, pelo que Ele é de fato, pela sua própria definição, pelo seu próprio ser. Essa é a alegria. O oposto dessa alegria é uma desesperança, um desespero, é quando a minha força, quando a minha sustentação, quando a minha satisfação, ela não está em Deus. E aí eu tento colocar essa satisfação, essa alegria em outras coisas, em outros lugares da minha vida, e isso me torna desesperançoso, desesperado. E então esse seria o oposto, certo? E a falsificação dessa alegria seria então um entusiasmo baseado na alegria das bênçãos, não no abençoador, certo? Isso provocaria muitas oscilações da minha fé, oscilações da minha alegria, quando eu tenho aquela empolgação, mas só pelo que Deus tem me dado. Então Deus tem me dado isso e aquilo, isso me faz sentir bem, isso me faz sentir alegre, isso me faz sentir satisfeito em Deus, mas aí quando Deus deixa de derramar as suas bênçãos, como nós entendemos que são bênçãos, quando a vida cristã ela começa a tomar um rumo que eu não esperava, então isso causa uma oscilação na minha fé, porque a minha alegria não está no Senhor que me abençoa, mas nas bênçãos que Ele me dá. Quando o Senhor deixa de me dar as bênçãos que eu gostaria que Ele me desse, então eu perco a minha alegria. Então essa seria a falsificação, seria esse entusiasmo baseado na experiência. A próxima palavra é a palavra paz. A palavra paz é a palavra eirene.
A palavra eirene, do grego, é a palavra paz, como nós entendemos, e ela diz respeito a uma, não especificamente a uma falta de guerra, certo? Ao não haver guerras, então significa paz. Na Bíblia, a palavra paz, ela diz respeito a algo bem maior, bem mais amplo, e até com uma gama de significado ainda muito mais forte do que simplesmente não ter guerra. A paz significa uma confiança e um descanso na sabedoria de Deus, certo? Na sabedoria e no controle de Deus. Então vamos colocar aqui confiança e descanso em Deus. Essa é a paz sobre a qual Paulo está falando aqui. É uma confiança e descanso no Senhor, na sabedoria dele, no controle dele, em vez de confiarmos em nós mesmos. Quando nós confiamos em nós mesmos e nós vemos as circunstâncias ocorrendo de formas que nós não esperamos, o que isso dá para a gente? Uma falta de tranquilidade, uma falta de paz. Então, a paz sobre a qual Paulo está falando aqui é essa confiança e esse descanso no Senhor. O oposto dessa paz é uma ansiedade, uma preocupação, uma falta de paz sobre todas as coisas. Isso nos mostra ansiosos, porque nós não confiamos no Deus verdadeiro, nós não confiamos no poder que Deus tem, na sabedoria que Deus tem para colocar os seus projetos, né, aquilo que Ele deseja, em ordem. A falsificação dessa paz significa uma apatia, certo? Uma indiferença, uma falta de interesse. E isso muitas vezes é fácil de confundir. Às vezes as pessoas acham que uma pessoa que na verdade ela está sendo indiferente, a gente acha que ela está sendo pacífica. Não, essa pessoa realmente ela consegue se controlar em situações difíceis, ela é uma pessoa pacífica, mas às vezes essa pacificação, né, essa tranquilidade na verdade é indiferença, ela não está nem aí para o que está acontecendo. E isso é bem diferente de paz, dessa paz sobre a qual Paulo está falando aqui, ok? Um outro ponto aqui é a longanimidade. Essa longanimidade é uma palavra interessante no grego, né? É a palavra macrothymia. É a palavra macrothymia. A palavra macrothymia basicamente significa paciência, longanimidade, né? É a ideia, no caso aqui, a capacidade de nós enfrentarmos problemas sem perder a cabeça ou partir para o ataque diretamente, certo? É quando nós conseguimos resolver as situações sem perdermos as estribeiras, como se costuma dizer, né? Sem perdermos o controle. Essa é a capacidade de passarmos por adversidades de uma forma que nós não nos descontrolamos. Isso é a paciência, isso é a longanimidade, isso é a macrothymia. A falsificação dessa macrothymia seria um cinismo, uma falta de cuidado, certo? É quando as pessoas olham para as situações e na verdade elas não estão sendo pacientes, elas também estão sendo indiferentes. Elas dizem: ah, mas isso é pequeno demais para eu me preocupar, eu estou acima dessa situação, essa situação está acontecendo, mas ela não me afeta porque eu sou maior do que ela. Isso é bem diferente de paciência. A paciência é realmente eu me controlar diante da situação e não me mostrar indiferente a isso. Então a macrothymia, ela vem do espírito, certo? Mas essa indiferença não. Essa indiferença é uma falsificação. O oposto dessa macrothymia é um ressentimento contra Deus e contra as pessoas, porque as situações não estão acontecendo do jeito que eu esperava, eu não tenho paciência, eu não tenho longanimidade, então isso me causa um ressentimento, certo? Um sentimento ruim contra Deus, e que não está fazendo as coisas acontecer do jeito que eu esperava, e contra as outras pessoas também, que consequentemente também não estão agindo da forma como eu gostaria. Essa é a questão. Uma outra palavra que nós temos aqui, uma outra parte do fruto do Espírito é a benignidade, res totes.
Christotes. A palavra Christotes é uma palavra para benignidade, certo? Essa benignidade é a capacidade de servir ao próximo, certo? Vou colocar aqui, capacidade de servir. Mas esse é um servir ao próximo de uma maneira prática, certo? Uma forma de se mostrar solícito às pessoas para que possamos servi-las, né? Para que possamos ajudá-las. E isso vem de um coração sensível, certo? Então eu vou até colocar aqui sensibilidade. Ou seja, nós sentimos que o outro está precisando de alguma ajuda, então nós estendemos a mão, né? Nós estendemos ajuda a essa pessoa, né? Porque nós queremos mostrar sensibilidade, compaixão, enfim. E isso provém de uma profunda segurança interior no nosso Deus. Nós confiamos no nosso Deus e sabemos que podemos ajudar então as pessoas. O oposto da Christotes, da benignidade, é a inveja. Ela me torna incapaz de me regozijar na alegria alheia. Eu vejo as pessoas se alegrando e isso me causa inveja. Eu queria que elas deixassem de ser alegres. E então, quando eu não tenho benignidade, eu não tenho capacidade de me alegrar com as outras pessoas e de fazer as outras pessoas ficarem alegres, né? O oposto, como falei, é a inveja e a falsificação do Christotes, ou seja, o que às vezes parece ser benignidade, mas não é de fato, é quando nós fazemos boas obras que são manipuladoras. Nós nos mostramos sensíveis a algumas questões porque nós queremos algo em troca diante daquilo, certo? Então, ou também não só isso, mas porque eu vou fazer algo e eu posso por alguém e eu posso me gloriar disso. Eu posso contar vantagem porque eu fiz algo em favor de alguém. Essa é a falsa benignidade. A benignidade verdadeira, ela faz porque nós queremos fazer de fato e não porque nós queremos mostrar essa questão, certo? Uma outra palavra aqui, uma outra parte do Espírito é a palavra fidelidade. Aliás, desculpe, é a palavra bondade, como nós temos aqui. A palavra bondade é a palavra agathocine, desculpe. Agathocine. A palavra agathocine, ela é a capacidade de nós sermos a mesma pessoa em qualquer situação. Ser o mesmo. Vou colocar aqui para lembrarmos. Em vez de um impostor ou um hipócrita. A palavra bondade diz respeito a isso. No caso aqui, agathocine, é ser essa mesma pessoa. É uma integridade. Diz mais respeito a essa questão de ser íntegro. Em qualquer situação eu vou me mostrar dessa forma, eu vou mostrar bom não por minha própria capacidade, obviamente, mas pelo poder do Espírito, pela graça de Deus. Então, a falsificação dessa bondade ou dessa mesma integridade, desse agathocine, a falsificação disso é nós sermos sempre verdadeiros, mas não amorosos. É aquela ideia de que eu falo a verdade independente do que acontecer, dou a quem doer, vou falar, enfim, eu vou falar essa verdade aqui porque eu sou sincero. E essa ideia de ser sincero sem ser amoroso é uma falsa virtude, porque nós não estamos sendo benignos, nós não estamos sendo sensíveis. Então, é uma integridade que se mostra muitas vezes de uma forma ruim, certo? Então, é aquela ideia de querer falar a verdade de qualquer forma, só porque está no meu coração, então eu tenho que falar e não me mostro sensível às pessoas. Essa é a falsificação dessa bondade, dessa integridade, como o Paulo tem mostrado aqui para a gente, certo? Não se confunda, porque muitos desses frutos, como nós temos mostrado, muitas dessas partes do fruto, me desculpe, como nós temos mostrado, elas são partes que sem as outras elas não fazem sentido. Nós precisamos dessa concatenação, desse equilíbrio.
Uma outra palavra que nós temos aqui é a palavra fidelidade. Vou passar aqui para esse lado aqui. A palavra fidelidade é a palavra pistes, de onde também vem a palavra fé. A palavra pistes, ela diz respeito a uma lealdade, certo? A coragem, é essa ideia de fidelidade como nós temos, né? Então é ser plenamente confiável, é a ideia de ser confiável, de ser fiel à própria palavra. Então quando alguém é confiável, essa pessoa tem fidelidade, como a palavra que pistes nos chama para si, certo? A falsificação desse pistes, o oposto é nós sermos oportunistas, amigos somente nos bons momentos. Então, ao invés de eu ser leal a alguém, eu sou interesseiro. Então, eu sou benigno para com essa pessoa, solícito com relação a ela, se as coisas estão bem. Quando elas deixam de ser ruins, então eu perco essa lealdade. Esse é o oposto. E uma falsificação é quando nós somos amorosos, mas não verdadeiros, de modo que nós nunca estamos dispostos ao confronto ou ao desafio. Ou seja, às vezes as pessoas acham que as outras são muito leais, mas elas são leais até um certo ponto. Ou seja, quando se trata de um confronto que pode levar a outra pessoa a uma situação até muitas vezes desconfortável, nós preferimos suspender o julgamento, nós preferimos não falar. Então isso parece ser leal, isso parece ser fiel, mas na verdade não é. O que é fiel ao outro, de fato, ele também vai ser fiel quando o outro falhar, e ele vai poder chegar a essa pessoa de uma forma sincera e mostrar as dificuldades dela. Um outro ponto aqui sobre isso é o prautes, que é a palavra mansidão. Uma outra parte, então, é a palavra, como nós temos no grego, prautes. Isso, prautes. A palavra prautes do grego, ela diz respeito a uma amabilidade. Essa mansidão, como ele tem falado aqui, é uma humildade, uma abnegação. Ou seja, é nós abrirmos mão muitas vezes dos nossos próprios direitos por amor às outras pessoas. Uma falsificação seria o oposto desse prautes seria ser superior ou ser voltado ao próprio interior. Essa ideia de que nós somos superiores às outras pessoas, de que nós temos essa questão de que nos voltamos para nós mesmos. As coisas sempre se referem, elas se definem porque elas se referem a nós mesmos. Então, o contrário dessa mansidão, dessa amabilidade, dessa humildade, é essa questão de nos voltarmos sempre para nós mesmos. Uma falsificação da mansidão ou da humildade, da amabilidade, do prautes, é a ideia de inferioridade, a autocomiseração, quando eu acho que sou humilde porque eu fico coitado de mim, não sei fazer isso, não sei fazer aquilo, e que na verdade estou esperando que alguém venha lá e toque no meu ego e diga, não, na verdade você faz muita coisa, você é uma pessoa capaz e tal, e isso vai enchendo o nosso ego e tal, porque nós fazemos esse papel de autocomiseração. Isso é falso, isso não é uma mansidão, não é uma humildade verdadeira. Essa é uma humildade falsa, isso não é fruto do Espírito. Isso é manipulação das pessoas para que o nosso ego se sinta um pouco melhor. Uma outra parte, a última parte do fruto do Espírito aqui mostrando domínio próprio, é a palavra enkrateia, certo? Ou enkrateia aqui do grego. Enkrateia. E a ideia do enkrateia é um domínio próprio, né? Como nós temos aqui, é uma capacidade de colocar o importante acima do urgente. É o que é mais importante, eu resolvo em cima do que é urgente. Eu tenho essa capacidade de discernimento e de execução, certo? Então esse enkrateia, esse domínio próprio é isso, é colocar o importante acima do urgente.
em vez de ser sempre impulsivo, ser sempre descontrolado, eu faço o que dá na minha cabeça e tal. O que tem domínio próprio, até ele não faz assim. A falsificação é uma força de vontade baseada no orgulho, é a capacidade de sentir controle. Isso é bem diferente de domínio próprio, certo? A manipulação, o controle sobre as coisas. Então eu faço algo pelo meu próprio orgulho, para eu mostrar para as pessoas que eu consigo, que eu sou capaz, e aí eu vou lá e mostro para as pessoas, digo, olha, eu consegui, eu fiz isso e aquilo, eu nunca deixei de fazer assim e tal, porque eu tenho esse domínio próprio e tudo. Isso é falso. A encrateia vai junto com a mansidão, interessante, né? Eu vi logo depois, a humildade, ela precede essa questão do domínio próprio, pelo menos como o texto está mostrando aqui, né? No texto, são duas coisas que vêm juntas, a humildade e o domínio próprio, essa capacidade de colocar o urgente acima, aliás, o importante acima do que é urgente, e isso não tem nada a ver com o orgulho de nos mostrarmos acima das pessoas. Interessantemente, Paulo vai falar aqui de que contra estas coisas não há lei, ou seja, é que esses termos aqui, essas partes do fruto do Espírito, não é que elas são mais uma lei que nós temos agora para cumprir, e quando eu conseguir cada uma delas mostrar na minha vida, então eu vou conseguir me mostrar aceitável a Deus. Não é isso que Paulo está dizendo, ele está dizendo justamente o contrário. Contra estas coisas não há lei, elas estão acima, elas transcendem a lei, né? Elas estão acima da lei no sentido de que se você fizer isso aí, isso vai além do que a lei está pedindo de você. Ela transcende a essa questão legal, né? Essa questão da lei, ela vai além de tudo isso. Contra estas coisas não há lei. Isso é o que tem que vir do espírito do cristão, né? Lembre-se de que a dicotomia aqui, a separação que Paulo está fazendo, a diferenciação que Paulo está fazendo aqui, é de que as obras da carne e que essas obras da carne, elas estão relacionadas à lei, mas o Espírito está relacionado à graça. Então, essas características que Paulo mostra aqui do fruto do Espírito, elas não vão ser conseguidas a partir do meu cumprimento da lei, mas a partir da capacitação que o Espírito Santo me traz, e não a partir de mim mesmo, certo? E ele diz que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, se nós somos de Cristo, nós vamos crucificar tudo isso. Nós vamos crucificar aquelas obras da carne. Isso vai ser algo que nós vamos lutar para fazer. Nós vamos crucificar, não é nada fácil. Se fosse fácil, ele teria usado uma metáfora mais fácil, né? Mais simples, mas crucificar é algo muito forte, realmente. Com as suas paixões e concupiscências, com a falta de controle. O cristão, ele crucifica a sua carne por conta disso. Se nós vivemos no Espírito, nós devemos também andar no Espírito. Nós devemos também andar sob a liderança, sob a direção do Espírito Santo de Deus. Nós teríamos muito a falar ainda mais sobre o fruto do Espírito, daria inclusive até talvez um módulo inteiro sobre isso, mas nós vamos parar por aqui falando sobre essa questão, lembrando de que precisamos clamar a Deus para que o fruto do Espírito ele se desenvolva no nosso coração de uma forma simétrica, não de uma forma seletiva, mas como um todo, isso ser colocado na nossa vida, enfim. Então, que Deus nos ajude e nos dê mais crescimento nas partes aí do fruto do Espírito. Que Deus nos dê essa graça e até a próxima aula.